single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my... Afinal, como será o Brasil no ano de 2020 dentro da ótica do tarô? Recentemente eu publiquei um vídeo usando astrologia, várias técnicas de predição, tentando entender como que seria o ano no Brasil, pensando em termos de política e economia. Confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu esperava que em termos de astrologia tivesse algum posicionamento para que a gente pudesse dar uma certa esperança diante de tantos desmandos que a gente tem visto aqui no Brasil. Mas, resumidamente, como o vídeo sobre astrologia ficou longo, né, são 35 minutos, mas como eu quis detalhar as técnicas utilizadas, então eu vou resumir, antes de jogar aqui o tarô, o que é que a gente viu na astrologia. A gente viu um governo que segue no seu processo de reformas, principalmente na reforma tributária, onde a gente vê também um povo mais engajado e empenhado numa luta. Porém, as reformas elas seguem, elas são prejudiciais para a população, principalmente ao povo, a população mais pobre, e o governo ele é vitorioso no sentido que ele consegue se manter, porém num nível de desgaste. A astrologia também diz que as palavras de ordem da política para esse ano que se inicia seria a questão da fidelidade e o cuidar. Isso por conta de uma conjunção da estrela Sírius em uma das técnicas que a gente empregou nas predições. Então nós vamos ouvir muito ao longo do ano, em termos de política e nas eleições municipais, a questão da fidelidade e a questão, você cuida ou não cuida? Então nós vamos ver muita gente se dizendo fiel, muita gente acusando o outro de infidelidade, também muitos políticos recorrendo à questão de que os adversários não sabem cuidar da coisa pública, e o contrário, muito político se afirmando como sendo o grande cuidador das coisas públicas. Então a palavra da ordem será a questão de discussão da fidelidade e do cuidar, que será a tônica do ano. E veremos também, ao longo todo esse período, um processo de desgaste bastante intenso do governo, um fortalecimento dos movimentos sociais, mas nada que resulte ao fim desse pesadelo que a gente pode chamar sendo o governo Bolsonaro. Para poder detalhar mais o que pode vir a acontecer, nós vamos usar a técnica do tarô. Então vamos acompanhar e veremos o que é que o tarô tem a dizer para o ano 2020 no Brasil, e vamos em busca de mais detalhes do que seria esse ano por meio dessa outra metodologia. O deck que nós usaremos é o Tarot Waite, Universal Waite, como vocês podem ver aqui. Então nós vamos iniciar o processo de leitura pelo tradicional. Então nós estamos agora no momento embaralhando as cartas. A questão que está sendo levantado é como será o ano de 2020 para a nação brasileira, de um modo geral. Então, nesse sentido, nós estamos vendo principalmente o desempenho do governo e detalhes que podem vir a acontecer ao longo do ano. Vamos usar a metodologia da Cruz Celta. É uma metodologia que eu acredito que é bastante eficiente e que eu me afinizo bastante. Então as cartas já estão dispostas e nós já podemos começar a leitura. Então temos aqui a questão em si, ou seja, como que seria essa situação, tá? Então nós temos um país onde está muito preocupado com a questão material, ou seja, com a economia. Temos a Rainha de Ouros. Então o que o Brasil está precisando nesse momento? Alguém que cuide mesmo de fato da questão da coisa pública e da economia. E a nação brasileira, ela se ressente muito e necessita de alguém que tenha essa visão. A Rainha de Ouros, ela representa esse lado maternal e feminino. E, de certo modo, chega a ser até uma contradição que nós vivemos um período onde o feminino tem sido desvalorizado. E, no entanto, o tarô ele já começa dizendo que a situação do Brasil é aquela onde se procura, aquilo que o Brasil está precisando é alguém que cuide de uma maneira afetuosa
das questões econômicas e da segurança material do povo, que dê toda essa assistência. Para complemento da situação, o tarô vem dizendo de uma questão onde existe conflito. Então nós temos aqui a presença da espada, o valete de espadas, que vem dizendo principalmente de notícias que tem a ver com conflitos, uma fala descontrolada, uma incapacidade de controlar seus impulsos, e muitas vezes isso vai afetando bastante essa busca que a nação brasileira tem feito para essa segurança material e maternal que se espera da nação. Então nós temos assim uma certa situação, uma certa afinidade pelo conflito, uma certa incapacidade de, vamos dizer assim, controlar a língua e a circulação de notícias. Aquilo que se fala hoje no país tende a levar ao conflito. Então nós temos basicamente essa situação da nação, e é isso que deve, de certo modo, ser a tônica do ano. Um país que necessita de cuidados, que clama por cuidados, que quer um cuidado que pende muito mais a questão da, vamos dizer assim, maternal mesmo, né? Um cuidado que só o feminino é capaz de dar. Então, nesse sentido, a gente não quer dizer que apenas uma mulher seria capaz de gerir o país, mas seria necessário uma visão mais feminina das coisas, uma visão mais adequada. E, ao mesmo tempo, seria necessário controlar um pouco a língua, aquilo que se fala, e tomar muito cuidado com as notícias, como as notícias têm circulado no nosso país. Nós temos aqui aquilo que a gente normalmente percebe da nação. Então a gente vê aqui uma necessidade de que a gente olhe para o próximo com empatia. Nós temos aqui o arcano menor, o 6 de ouro, onde fala da questão da justiça social. Então a gente tem plena consciência de que hoje no Brasil seria necessário a justiça social, que seria a grande chave para que a gente possa tornar esse país um país mais justo e mais adequado. A gente percebe que no 6 de ouro nós temos um nobre. Esse nobre ele está empunhando a balança da justiça, com a mão direita ele vai entregando aos mais pobres e a abundância que ele tem. Então é necessário que as classes sociais mais, vamos dizer assim, abastadas, tenham essa consciência. Já existe hoje uma noção de que isso é fundamental, mas é necessário que a gente discuta mais a questão da justiça social no nosso país. Então vemos agora aqui o que é que a nação brasileira ela não tem noção e ela precisa estar repensando, que seria a questão de quanto ela tem sido, vamos dizer assim, afim das contendas, né, das brigas, dos conflitos. Então nós temos hoje uma nação que não tem plena consciência do quanto que os conflitos são perigosos. E tem se iniciado muito conflito no país, conflitos, vamos dizer assim, semeados para que possa manter a desordem e manter os interesses de uma classe social que vai dominando e vai prejudicando os demais. Então o tarô ele vem alertando da necessidade de a gente entender como que nós iniciamos os conflitos. Os conflitos são necessários, mas a gente precisa entender que muitas vezes eles são gerados para poder ser uma espécie de cortina de fumaça. Então nós podemos ver ali no Ás de Espadas, que é o início dos conflitos, que normalmente lá no fundo você pode perceber na lâmina a presença de uma nuvem, porque normalmente os conflitos se iniciam dessa maneira, à custa de mentiras, à custa de falsidades, à custa daquilo que pode gerar ilusões nas pessoas e distorções da realidade. Os conflitos normalmente se apegam sobre uma falsa racionalidade. Então é muito bom ficar atento. E eu acho que isso tem muito a ver com as questões das fake news e do papel da mídia hoje no Brasil, que vem disseminando uma situação de falsa de realidade e, vamos dizer assim, se afastando desse outro arcano, que seria aquilo que a nação brasileira precisaria estar vendo além, né? Que é a questão do conflito. Ele precisa ver além do conflito para poder entender sua realidade, a necessidade de uma empatia e numa busca de uma justiça social. Nessa lâmina nós temos o passado, nós temos uma situação onde o povo brasileiro se viu imobilizado
incapaz de realizar as suas coisas, em seguir para um caminho mais adequado. Então nós temos aqui a nação brasileira imobilizada, incapaz de ver a realidade, incapaz de julgar com raciocínio e conciliar sentimento, raciocínio, fé, todos os outros atributos do tarô, né? Então a gente vê aqui o povo brasileiro no passado totalmente impotente e incapaz de lidar com a realidade e as situações. Agora vamos ver o que o tarô vem nos dizendo para o futuro. Ele traz a roda da fortuna. A roda da fortuna, ela fala da questão da oscilação, ou seja, as coisas estão em constante mutação e as coisas não são fixas como a gente muitas vezes gostaria que fosse. Então, a gente percebe aqui na carta da roda da fortuna a presença dos 4 elementos dos signos fixos. Os 4 signos fixos do zodíaco, né? Aqui você tem o signo de touro, o signo de leão, o ser humano ou o anjo representando o signo de aquário e a águia representando o signo de escorpião. Esse seria então, vamos dizer assim, a fator de permanência no universo. Mas, no entanto, o mundo, apesar de ter a permanência como fundo, ele sempre está em constante mudança. Ele sempre está mudando, sempre está se alterando. Então, o que o tarô vem falando? Vem falando que existe uma condição de oscilação no nosso país. Então, nesse momento, eu peço uma carta complementar para nos dizer do que se trata. E ele vem falando sobre crise, né? Então, no futuro, ele diz que existe uma oscilação econômica, uma oscilação social, onde o inverno se abate sobre a nação. Esse inverno que a gente está falando é o inverno espiritual, o inverno material, não o inverno climático. Então, seria a falta de recursos, a pobreza e a miséria. Então, ele vem falando de oscilações que nos jogam para baixo, tá? Então, os prognósticos futuros não são bons. E ele ainda vem complementando, dizendo que é necessário que a sociedade seja mais idealista com relação ao amor, que ela seja mais fraterna, que ela seja mais capaz de compartilhar e se colocar no lugar do outro. Então, de certa maneira, o tarô ele não fecha para as perspectivas do futuro, mas ele alerta ainda para um período de oscilações e de privações. Então ele vem trazendo cartas positivas e cartas negativas, e só para findar o que seria esse futuro, ele vem recomendando que a gente tenha fé para lutar e seguir em frente, porque ainda temos muitas dificuldades a serem encaradas no país, para que a gente possa finalmente adquirir e chegar perto dessa grande meta, que seria a justiça social, é aquilo que a gente necessita fazer. Então nós vamos seguir aqui as cartas. Nós temos... aqui ele vem falando sobre as condições que a gente está, né? Então, uma condição de imobilidade, onde a gente está sempre sentindo incapaz de realizar as coisas, né? Então, nós temos aqui o 4 de espadas, que significa uma cristalização, uma imobilidade, e ao mesmo tempo uma dificuldade de raciocinar e ver as coisas como elas são, tá? E a gente vê aqui, por fim, nós vamos vendo a próxima carta. Nós temos a questão do Ais e Paus, que seria como que a gente deve estar se comportando em relação à situação. Então hoje o brasileiro ele aposta muito nessa questão, a gente precisa ter fé, a gente precisa ter esperança, para que a gente possa conseguir adquirir o sucesso almejado. E de certo modo, isso é muito necessário. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque ficar só na fé e na esperança não resolve nada, né? Senão a gente recai justamente sobre essa condição de imobilidade. Então o tarô ele vem falando da necessidade de que a gente haja mais no sentido de busca da empatia e dos valores que vão nos gerar maior benefício. Então é um alerta que o tarô vem trazendo. Então a próxima carta ela vem falando sobre os medos que nós temos, né? Os medos e os desejos. Nós temos aqui o 2 de moedas, né? Os 2 de ouros, aonde vê
a necessidade de buscar a estabilidade econômica. O 2 de ouro significa justamente a estabilidade econômica. Te vê pela figura, um homem com 2 moedas tentando se equilibrar sobre uma perna, e lá atrás navios que vão indicando a perspectiva de futuro e a busca da estabilidade econômica, estabilidade material, que é o grande desejo e o anseio. E a gente teme muito justamente essa questão econômica. E o conselho que o tarô dá é o 2 de paus. Ou seja, que a gente faça acordo, que a gente faça as escolhas de acordo com a nossa fé, com a nossa esperança, que sigamos com fé, para que a gente possa controlar e administrar essa situação de uma maneira mais produtiva possível. Então, de certa maneira, o tarô não vem nos prometendo uma questão de estabilidade, vem falando justamente numa busca de justiça social e de uma situação de cristalização, e a gente está sendo capaz de buscar os nossos sonhos. E a recomendação do tarô é justamente que a gente haja de acordo com a nossa fé, com mais empatia, para que a gente possa superar justamente a carta da roda da fortuna, que é a carta que ele nos promete, que seria as oscilações e meio que estar jogado, ou está, vamos dizer assim, à mercê dos ventos e da sorte, e que a gente possa agir de uma maneira muito mais ativa para que a gente possa superar isso daí, e que a gente possa ter entendimento que é necessário a gente buscar a questão da justiça social, que é o centro da nossa questão, se a gente quiser, de fato, superar todas essas questões que têm gerado os conflitos no nosso país, e que a gente possa, de fato, cuidar das necessidades materiais e que o nosso povo se sinta protegido e seguro diante desse futuro que se manifesta bastante incerto, e que é necessário que haja essa superação. Porque se não tiver essa superação, nós podemos ainda ter uma condição bastante perigosa no país em termos de lançar a gente na miséria, né? Que é justamente uma das cartas que foram jogadas para o futuro, se a gente não tomar os devidos cuidados. Nós sabemos que o livre-arbítrio ele é fundamental, mas o papel do tarô é captar e mostrar por caminhos que nós estamos andando, dar conselhos para onde que nós poderemos ir se seguirmos, vamos dizer assim, as melhores das nossas intenções, os melhores dos nossos sentimentos, usarmos o máximo possível a nossa inteligência e os nossos recursos para a superação dessas dificuldades. Então o tarô vem alertando para que a gente não entre justamente nessa condição desse inverno desolador, né? Onde você percebe 2 figuras miseráveis caminhando na neve, uma delas, sendo que elas estão, uma delas não, as duas, né? Estão assim bastante doentes, você vê pelos pés, estão com ataduras, e passando na frente de algo que parece uma igreja, onde você percebe que existe uma riqueza bastante grande, e essas pessoas estão sem ter acesso a essa riqueza, né? Então fica aqui o conselho do tarô para o ano de 2020, e que Deus nos proteja de todas essas situações que a gente tem vivenciado nesse país.